Olá, eu sou Sérgio Nogueira, palestrante, master trainer, cantor, escritor e coach. Hoje eu entrevisto Marisa Plaza, que é uma empresária de sucesso, que vai falar para a gente sobre o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio numa empresa? Qual a importância de atingir o ponto de equilíbrio numa empresa? Acompanhe a entrevista, tenho certeza que você vai gostar. Olá, estamos aqui com um programa falando de empresas. Hoje nós vamos apresentar um assunto muito interessante com a Marisa Plaza, que vai falar para a gente sobre o ponto de equilíbrio numa empresa. Bom dia, Marisa. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você antes da gente começar a entrevista. Bom dia, Serginho. Obrigada pela oportunidade de compartilhar aqui alguma coisa com os empreendedores. Eu sou do ramo da avaliação da conformidade e qualidade há muitos anos e há 10 empresária de gestão em treinamentos e consultoria. Legal. E aí você vai falar de equilíbrio dentro de uma empresa. O que é um ponto de equilíbrio? De que a gente está falando aqui, Marisa? Ponto de equilíbrio é justamente aquele ponto onde você paga as contas e fica no 0 a 0. Ponto de equilíbrio, então, é a gangorra, onde eu paguei, recebi e zerei. Você pagou as contas e só. Você Só ainda paguei não as está contas. ganhando nada. Então é importante atingir o ponto de equilíbrio, mas antes de atingir o ponto de equilíbrio, onde que uma empresa está? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Ela está no negativo ou está no positivo? Veja, se você ainda não conseguiu pagar as suas contas, você está no prejuízo, meu amigo. Cuida, corre, porque senão a coisa vai ficar ruim para você. A pergunta tem a ver com o começo de uma empresa, né? Como que a gente começa uma empresa? Fazendo aporte, né? Exatamente. E começando a gastar. Pois é, mas logo você tem que começar a ganhar para você encontrar o seu ponto de equilíbrio. Senão você vai sair perdendo por toda a sua vida, ou seja, você não vai conseguir o lucro que é o objetivo de todo empreendedor. Uhum. Você tem algum exemplo de algum ramo de negócio, alguma empresa que tenha começado ou que comece, por exemplo? Começou com tanto, aí foi fazendo o seu caminho e depois de tanto tempo conseguiu o ponto de equilíbrio. Você tem algum ramo de negócio que você pode dar um exemplo de tempo? A pergunta é, quanto tempo eu chego num ponto de equilíbrio? E eu imagino que para cada tipo de empresa é um tempo diferente. Veja, em geral a gente fala de 6 meses. Normalmente no comércio é um pouco menor esse tempo. É claro, se você fazer as coisas todas direitinho. E como faz para isso? Um bom controle de todas as entradas e saídas do teu negócio. É chato? É sim, mas tem que fazer. Mais chato ainda é não saber para onde seu dinheiro está indo. Tá. E para atingir o ponto de equilíbrio, então a gente tem que chegar em controles. Né? Basicamente, controles precisos do que entra e do que sai da sua empresa. Tá certo. Mas agora a gente já está entrando num assunto diferente, né? A gente já está falando em controle financeiro, né? O ponto de equilíbrio é justamente isso. E como você faz? Você tem que conhecer bem os números da sua empresa. Tudo que entra, tudo que sai. Precisa também saber o que é despesa fixa e o que é despesa variável. As fixas são aquelas que faça chuva, faça sol, você tem que pagar. Não interessa o quanto você vendeu, não interessa nem se vendeu ou não vendeu. Você tem que pagar. São aluguel, condomínio, telefone, internet, etc, etc, etc. Aquilo que não tem a ver com a sua venda. Vendeu ou não, você vai pagar, não tem jeito, não tem conversa. E as variáveis são aquelas que têm a ver com a sua venda. Ou seja, você só vai ter aquela despesa se você vendeu. Estou falando de comissão de vendedores, estou falando de taxa de cartão de crédito, esse tipo de coisa. Todas as relacionadas diretamente com a venda que você faz dos seus produtos ou serviços. Tá certo. E a hora que essas contas se equilibram, a gente atinge o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. O cálculo é simples, Serginho. Você precisa pegar a sua receita de vendas menos as despesas variáveis, que são aquelas que nós comentamos agora há pouco. Tá? Você vai encontrar uma coisa que se chama margem de contribuição. Margem de contribuição. E margem de contribuição. E o que é isso? O quanto esse número, o que você vende, menos o quanto custou diretamente aquelas vendas, contribuem para pagar as suas despesas fixas. Encontrando esse ponto que vai ser em valor, esse é o valor que você vai ter que vender
para conseguir minimamente pagar suas contas e ficar no 0 a 0. Tá certo. Então, a meta de um empresário, de um pequeno, médio ou até microempresário, é atingir o ponto de equilíbrio. Pelo menos para a partir daí ele começar a ganhar dinheiro. É a partir desse momento que vale a pena ter um negócio próprio. Exatamente. Muito Exatamente. Agora, não basta só você colocar esses números lá. Entende que se você tiver números mais ou menos, número eu achei que, essa conta nunca jamais vai dar certo? Então, você está dizendo que o eu achei que é sem controle. Eu achei que é impossível para o empresário que quer ganhar dinheiro. É isso. Certo. Eu achei que estou no lucro. E não está, muito provavelmente. Sabe que eu tinha até uma cliente que eu atendi há algum tempo atrás? Dê um exemplo, então. E ela achava que a coisa que ela estava vendendo bem. E de fato estava, só que ela me procurou porque ela vendia bem, mas não tinha dinheiro. E aí nós fomos examinar os números dela, tá certo? Primeiro, que ponto de equilíbrio é coisa que ela jamais tinha feito. Ela não sabia quanto que ela tinha que vender para começar a ganhar alguma coisa. E quando a gente foi analisar mais profundamente que jeito que ela começou a fazer essas contas, ela esquecia de despesas do tipo taxa de cartão de crédito, transporte que ela tinha porque atendia a domicílio, ou seja, dinheiro indo embora, ela não via, e vender mais, no caso dela, só a tornava mais cansada, mas não trazia dinheiro nenhum. Vender mais não significa ter lucro. É verdade. Vender bem é o que significa ter lucro. É muito bom. Eu acho que a gente abordou aqui bastante coisa sobre ponto de equilíbrio. Eu queria que a Marisa dissesse se faltou alguma coisa para a gente perguntar. A gente sempre faz essa pergunta, porque às vezes deixa no ar alguma ponta sem amarrar. Marisa, por favor, tem alguma coisa que a gente não abordou? Eu acho que, na verdade, no resumo a gente abordou tudo. Mas o que é muito importante, dados precisos nas suas contas, registrar todas as entradas e todas as saídas e depois analisar os números para que você possa tomar ações. Sem isso, fazer cálculo do ponto de equilíbrio não significa absolutamente nada. Muito bom. Encerramos aqui o nosso programa falando de empresas, falando hoje sobre ponto de equilíbrio. Se você gostou, deixe seu positivo, seu like aqui com a gente, inscreva-se no canal, aperte o sininho para que você seja avisado dos nossos próximos vídeos e até a próxima, a gente te espera, tá? Valeu! Tchau, pessoal. Obrigada, Serginho.